Bom dia, hoje é dia 29 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a Sua palavra que se encontra em 2 Coríntios 4:18. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para explicação dessa passagem, para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã, Senhor. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, que tem como base 2 Coríntios 4:18. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Coríntios, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A igreja em Corinto, visão geral do livro, destinatários, autor e período da escrita. A igreja em Corinto começou com o resultado das atividades do apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária, cerca de 51 a 54 depois de Cristo. Segundo Coríntios 1:19, ver comentários em 1 Coríntios, o estado espiritual dos coríntios era tão ruim que Paulo teve de escrever mais de uma carta um tanto severa após a primeira. A primeira epístola é dirigida a todos os cristãos em todos os lugares, mas na segunda, Paulo dirige-se à Igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, área grega na parte norte do Peloponeso. Sendo assim, a saudação já sinaliza o caráter diferente dessas duas epístolas. Paulo menciona seu próprio nome 8 vezes em sua primeira carta aos Coríntios, mas apenas 2 na segunda. No capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 10, versículo 1. A sua autoridade das duas cartas foi e ainda é quase unânime e aceita, mesmo por pesquisadores críticos. Alguns, porém, acreditam que 2 Coríntios 6, 14 ao 18 e 7, versículo 1, e os capítulos 10 ao 13, a carta de 4 capítulos, tenham sido escritos por Paulo em diferentes momentos e posteriormente inseridos. A alusão a essa epístola é feita desde cedo por Policarpo, cerca de 70 a 150 depois de Cristo. Na segunda metade do século II, Antenágoras cita a carta como sendo apostólica. Irineu, 140 a 202, e Clemente de Alexandria, 150 a 215, citam a carta pelo nome, entre outros. A intenção de Paulo era visitar Corinto. Durante sua terceira viagem missionária, cerca de 54 a 58 d.C., mais rápido possível após o envio da primeira carta. No entanto, provavelmente devido ao retorno de Timóteo a Paulo, quando entregou a carta e trouxe de volta más notícias de Corinto. Paulo decidiu desistir de seu plano e, em vez disso, primeiro enviou Tito a Corinto. Ele deveria verificar o desenvolvimento da igreja em Corinto, bem como preparar arrecadações para os irmãos pobres na Judéia e em Jerusalém. Enquanto isso, Paulo havia dado Éfeso, provavelmente por causa do tumulto descrito em Atos 19, 23 a 41. Ver também em 2 Coríntios 1:8. Primeiro, ele pregou o evangelho em Troade. Depois, não tendo paz de espírito para permanecer ali, mudou para Macedônia, onde encontrou com Tito. Após seus relatórios que continham tantas notícias boas como ruins, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios da Macedônia, a qual é provável que tenha sido levado por Tito a Corinto. Estima-se que essa segunda epístola aos Coríntios tenha sido escrita no final do mesmo ano que a primeira foi escrita, ou seja, 57 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. A segunda epístola aos Coríntios é considerada uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento. É um dos testemunhos mais pessoais do apóstolo Paulo, juntamente à epístola dos Filipenses. Ao contrário da primeira epístola aos Coríntios, essa não contém quase nenhuma passagem intuitiva, mas muitas que expressam os sentimentos pessoais de Paulo. Enquanto a primeira carta é caracterizada por sua autoridade e doutrina, a segunda dá mais ênfase aos motivos internos do serviço de Paulo ao Senhor e seu profundo desejo de ter essa unidade de espírito com os coríntios restaurada. Por consequência, a palavra serviço pode ser encontrada 12 vezes nessa carta, a palavra encorajar e encorajamento 16 vezes juntas, ou seja, com muito mais frequência do que nas outras epístolas de Paulo.
Quando Paulo encontrou Tito, descobriu que muitas coisas haviam mudado para melhor em Corinto desde sua primeira carta. A reunião, infelizmente, havia excluído o pecador mencionado em 1 Coríntios 5. Paulo, portanto, exortou-os a mostrar-lhes a graça, já que o homem havia chegado ao arrependimento. Nos 7 primeiros capítulos, ele escreve muito sobre razões de suas ações, da quais o Senhor Jesus era fonte de força. Peculiaridades. Tito. O apóstolo Paulo o chama de meu próprio filho segundo a fé comum. Tito 1,4. Ou seja, Tito era encontrado na fé no Senhor Jesus por meio de Paulo. Ele se tornou um colaborador próximo do apóstolo. No entanto, é estranho que Lucas não mencione seu nome em Atos. Mas 9 vezes das 13 ocorrências do nome Tito de Novo Testamento são encontradas na segunda epístola aos Coríntios. Tito é mencionado pela primeira vez em Gálatas 2:1-3. Paulo e Barnabé o levaram de Antioquia para Jerusalém quando se encontraram lá com outros apóstolos e anciões para discutirem sobre a lei. Aqui aprendemos que Tito era de origem grega. Depois que a primeira carta foi enviada aos Coríntios a partir de Éfeso, Paulo enviou Tito a Corinto para examinar as coisas. Pouco depois, eles se reencontraram na Macedônia, depois que Paulo esperou em vão por Tito em Troade. Então Tito e outros 2 irmãos viajaram mais uma vez para Corinto, levando a segunda carta. Alguns anos depois, Paulo escreveu uma carta para Tito, carregando o nome dele. Naquela época, ele morava em Creta e recebeu várias instruções em relação à ordem nas igrejas locais. Finalmente, Tito é mencionado mais uma vez na última carta de Paulo, 2 Timóteo 4,10. Ele já havia ido para Dalmácia. Até o fim, Tito foi um fiel servo do apóstolo Paulo. Relacionamento entre Paulo e a igreja em Corinto. Análise e elaboração da primeira epístola aos Coríntios nas peculiaridades. Visão geral do conteúdo. A gente vai ler sobre o capítulo 4. A fonte de força para o serviço. Que eu não me esforce para entender o infinito, mas que gaste minhas forças no amor. Que não posso ganhar com o intelecto, posso possuir com afeição e deixar isso me bastar. Preconceito, preconceito, preconceito. Quantos destruístes? Homens que poderiam ter sido sábios permaneceram tolos porque pensaram que eram sábios. Muitos julgam que o evangelho deve ser, mas não perguntam realmente sobre o que ele é. Eles não veem a Bíblia para obter seus pontos de vista sobre religião, mas abrem este livro para encontrar textos adequados às opiniões que apresentam. Eles não estão abertos à força honesta da verdade e, portanto, não são salvos por ela. E essa é a introdução da segunda carta aos Coríntios de Paulo. Agora vamos para a leitura do nosso devocional da manhã, que tem como base nas coisas que não se veem. 2 Coríntios 4:18. Em nossa peregrinação cristã, é bom, na maior parte do tempo, olhar para frente. Lá na frente está a coroa e adiante está o objetivo. Se por esperança alegre, consolação ou pela inspiração do nosso amor, o futuro deve ser, afinal, o objetivo do olhar da fé. Olhando para o futuro, vemos o pecado ser extirpado, o corpo do pecado e o morto destruído, a alma se torna perfeita e apta para participar da herança dos santos em luz. Olhando para frente, ainda os olhos iluminados cristãos podem ver que o rio da morte passou, o córrego sombrio foi atravessado e alcançamos as colinas da luz, onde se ergueu a cidade celestial, e eles se veem entrando pela mão de Cristo, abraçando pelos braços de Jesus, glorificado com ele, e sentando com ele em seu trono, assim como ele venceu e está sentado com o Pai em seu trono. Pensar nesse futuro pode também aliviar a escuridão do passado e a tristeza do presente. As alegrias do céu certamente compensarão as aflições da terra. Calem-se, minhas dúvidas. A morte é apenas um riacho estreito e logo você terá atravessado. Tempo como é curto, eternidade como é longa, morte como é rápida, imortalidade como é infinita. Parece mesmo agora que estou comendo os ranchos de Escói e bebendo do poço que está perto do portão. A estrada é tão curta, logo deveria estar lá, quando o mundo está cortando meu coração com sua mais pesada tempestade. Meus alegres pensamentos para o céu ascendem.
Encontro um refúgio para o desespero. Visão brilhante da fé deve me sustentar. Até a peregrinação da vida passar, medos podem maltratar e os problemas me doerem. Vou chegar à minha casa finalmente. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, nós temos o nosso devocional da noite lá no TikTok. Então tenha uma boa quinta-feira e até o próximo.